Oi, gente, vamos para a aula número 1 do grupo 1 da apostila. Então apanhe sua apostila rapidinho e nós vamos começar então a Biologia 241, capítulo 1, as regras de classificação. Vamos pensar o seguinte: você olhou para o telhado da sua casa hoje de manhã e viu um pardal, um passarinho. Que lindo! Aí, o pardal, esse nome é aqui no Brasil. Todo mundo conhece esse pássaro como pardal. Você decidiu então escrever para o seu amigo na Inglaterra e lá ele não conhece o pardal. Como é que você vai fazer para ele entender que o pardal daqui é o pardal de lá? É que lá ele chama de House Sparrow. E se você mandasse para alguém na Itália, lá o pardal chama-se Passero ao Tramontana. Então muita gente não sabe quem é o pardal. Então para você resolver esse problema, é que se criou as regras de nomenclatura que têm valor internacional. Veja que interessante. A nomenclatura científica, normalmente, ela é considerada muito chata. Mas, para o público em geral, pode parecer até complicada. Mas você vai ver que é super simples e fácil. Mas o conhecimento das regras básicas das nomenclaturas é muito útil quando eu quero me entender com cientistas do mundo inteiro. Então essas normas, elas servem para uma literatura internacional. Também é importante para quem tem por objetivo aprender a identificar os seres vivos. Não é necessário decorar essas regras, apenas compreender o significado e a sua importância. Então veja bem, vamos então padronizar aqui para que todo mundo saiba quem é o pardal, quem é o Passero ao Tramontana e quem é o House Sparrow. E eu vou escrever assim, Passer domésticos. A primeira coisa que você já viu, que aqui tem dois nomes, Passer domésticos. Então isso significa que a palavra Passer domésticos é o pardal aqui para o Brasil, é o House Sparrow para a Inglaterra e é o Passero ao Tramontana para a Itália. Pronto, todo mundo sabe quem é quem. Ou seja, você usou a nomenclatura internacional para descrever um passarinho típico aqui da região. Então, o Passer domésticos significa que esse nome foi dado por alguém. Então, quem deu? Linneu, 1765, que é o criador das regras de classificação. Muito bem, então o primeiro nome, ele está com a inicial maiúscula, observe. Então, ele é o gênero. É o gênero dessa ave. E o domésticos é o epíteto. E aí, esses dois nomes juntos é o nome completo do bichinho. Então eu preciso de, no mínimo, dois nomes para entendermos aqui o nome científico. Então nesse caso a nomenclatura é binominal. E ela representa a espécie. Certo? Vamos conhecer mais sobre o assunto. Então a denominação científica da espécie é sempre binominal. Sempre. O primeiro nome é o gênero, o segundo é o epíteto da espécie. Embora as espécies de um gênero sejam parentes evolutivamente, às vezes parecidas, o primeiro nome não é a família. O primeiro nome é o gênero. A família é um conjunto de gêneros. Então vamos ver isso. Aprendemos o que fazer aqui para resolver a questão do pardal. Agora vamos ver como é que a gente resolve outros problemas para fazer o povo do mundo inteiro se entender sobre nomes de bichos e plantas. Perceba, eu tenho, por exemplo, o Canis lupus, que é o lobo. Esse é o nome científico do lobo. Primeiro nome, inicial maiúsculo, gênero, segundo a espécie. Então esse é o lobo. Aí eu tenho o Canis familiaris. Olha que lindo, Esse é o cão doméstico. E eu tenho o Canis latrans. Certo? Canis latrans é o coiote. Beleza. Então, todo mundo é do mesmo gênero. Certo? Eu poderia representar esses três animais do gênero Canis apenas com o nome Canis e usar a abreviatura SPP, que significa todas as espécies do gênero Canis. Espécie Canis lupus, espécie Canis familiaris, espécie Canis latrans.
primeiro nome é o gênero, segundo é o epíteto, a nomenclatura binominal é uma espécie. Então essa é uma espécie, ó, SP, outra espécie e outra espécie. Essas três espécies em conjunto fazem parte do gênero Canis. E, claro, se eu quiser falar das três sem ter que escrever os três nomes, eu uso SPP como abreviatura. Aí, uma espécie que tenha dezenas de nomes populares terá um único nome científico. Foi o caso do pardal. O nome da espécie será utilizado internacionalmente e os nomes são escritos numa língua que já é morta, não se usa mais. Por quê? Porque daí não está sujeita a alterações de grafia. Nenhum nome científico deve ser acentuado. Feito? Aí, piazada, nós vamos olhar o seguinte, ó. O nome científico deve ser escrito em destaque. Então eu posso escrever sublinhado, em caixa de itálico ou ainda em negrito. Então pode ser dessas três formas para você destacar o nome. Quando usado sozinho, o nome do gênero refere-se a todas as espécies, certo? E também eu posso abreviar o gênero assim, ó, familiares. Então eu sei que C é o Canis, né? Que é o nosso cão doméstico. Certo, uma espécie em particular, o nome da espécie é sempre precedido do nome do gênero. Ó. O nome da espécie, primeiro nome, então precedente é o Balaneoptera, músculos. Então o gênero e a espécie é a nomenclatura Balaneoptera músculos, tudo junto. Músculos, no caso, é uma característica, um epíteto da espécie. O nome do gênero pode ser abreviado. Posso escrever C. terríficos para a cobra cascavel, que é a Crotalus terríficos. Uma espécie pode ter variedades, raças, etc. Então eu posso escrever mais nomes. Quer ver que interessante? Eu vou usar aqui alguns nomes para você entender que eu posso ter nomes repetidos, a famosa tautonomia ou tautologia. Então, se eu escrever Micrurus frontalis frontoris, o frontalis frontalis repete o nome. Essa repetição chama-se tautonomia. Vamos pegar o exemplo do gorila. Gorila beringei. Perceba que aqui a tautologia, ó, ela está acontecendo entre o gênero e o epíteto, certo? E o beringei é a subespécie. Depois da espécie pode aparecer um segundo nome, ó, de espécies, certo? Pode aparecer um outro nome, que é o beringei, que é a subespécie. Normalmente é uma localização geográfica, certo? Então eu tenho aqui uma tautologia, ó, uma repetição de nomes. Muito bem, olhando ainda aqui, ó, o nome da espécie não pode ser omitido e nem abreviado. Então, eu posso escrever o gênero abreviado, sim, mas o segundo nome, ó, Pascalis, não pode abreviar. Então, esse sublinhado aqui já está me dizendo que é a columba, que é a pomba, né? Pascalis, certo? Columba pascalis. Aí, aparece escrito Eugênia. Eugênia é da jabuticaba, da pitanga. Então, isso pode acontecer por não terem sido procuradas espécies. Por exemplo, ó, Eugênia SP. Ou a gente não sabe ainda que espécie que é, ou a gente está em dúvida da classificação. Então a gente usa o SP ali, ó, certo? No lugar do epíteto da espécie. Muito bem, não pode ser retirado o nome nem mudado, mas isso tem uma lei, chama-se lei da prioridade. Quando a gente fala da lei da prioridade, a gente tem que lembrar que a publicação mais antiga é a que vale, certo? Por exemplo, lá, a rana, que é a rã, né? Raniceps. Então eu posso... a rana Raniceps, a rã, foi classificada por Linneu em 1765. E aí, em 1869, descobriu-se que tinha que mudar esse gênero para Ila. Então, olha o que aconteceu, ó. Ila Raniceps. Então, mudou o gênero. Mas, como é a lei da prioridade, vale sempre o nome mais antigo, você vai citar o Linneu entre parênteses assim, ó. L. 1765, e aí o nome de quem reclassificou a rã no gênero Ila. Quem reclassificou foi Blanchard em 1869. Feito? Então é bem fácil, bem tranquilo. Vamos revisar? Nomes escritos em latim ou latinizados, sempre a língua. Tem que ser escritos em negrito itálico sublinhados. O gênero tem sempre inicial maiúsculo e a espécie inicial minúscula. Lei da prioridade, vale sempre a data mais antiga, certo? Vale a mais antiga. Mudança de gênero. Eu posso trocar o gênero desde que eu cite o autor, aqui entre parênteses, ó, mudei para Ila Rana,
certo? Citei o autor. Abreviaturas. Se eu quero abreviar, entender uma família, por exemplo, animal. Vou pegar a família do próprio gorila aqui, quer ver? Como é que eu posso escrever a família? Então eu sei que é assim, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Esses são os táxons, ó. E espécie. Então a espécie que eu tinha ali atrás, que eu citei, era gorila. Vou classificar o gorila para vocês verem que legal que é, ó. Olha que coisa doida, piazada, ó. Gorila. Vamos lá. O gênero é aqui, ó. Primeiro nome do gorila é o gênero dele, ó. Gorila. E a família? A família termina em idae, então é Gorilidae. Se fosse um vegetal, o vegetal seria Aciae, ó. Aciae, vegetais. Por exemplo, das roseiras, da rosa, Rosáceae. Do pinheiro do Paraná, Araucaridaceae. Então termina em Ácia, é família de vegetais. Você viu qualquer palavra que terminou em Ácia, famílias de vegetais. Então o Gorilidae. A ordem do gorila. A ordem do gorila é primata. A classe do gorila, ele é um mamífero, então mamália. Filo, ele tem coluna vertebral, então ele é um cordado. E reino, animal. Que chique, né? Aí, classificação do gorila como exemplo para você ver como é que faz. Então esse é o epíteto. Então não esqueça, ó, na ordem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ou, quem lembra, eu posso gravar por um processo mnemônico, um decoreba, ó. Rei, filósofo, classifica de ordinária a família dos generais espartanos. Rei, filósofo, classifica ordinária a família dos generais espartanos. Então lá, rei, reino, filo, filósofo, classe, classifica, ordinária, ordem, família, dos generais, gênero e espartanos, a espécie. Beleza? Então tá aqui a nossa primeira aula. Um grande abraço, até a próxima.